podcast para você que está de olho nos movimentos do varejo, dos serviços. Estamos aqui na feira da ABF, a ABF Expo, a maior feira de franquias do mundo. Mercado em Consumo em parceria com a LED Wave. Comigo na mesa, Gustavo Albanese, ele que é CEO do Buda Spa, a maior rede de franquias de beleza, saúde e bem-estar da América Latina, é isso? É isso aí, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, Gustavo. A gente está nessa parceria aqui com a LED Wave, trazendo um dos nossos programas aí de mercado e consumo para informar as pessoas, enfim, esse é o nosso core. Vamos lá, vamos falar de Buda Spa. Vocês anunciaram nessa edição da ABF um movimento super importante de internacionalização da marca. Explica pra gente para onde é que vocês vão, como é que vocês tomaram essa decisão. Essa internacionalização é resultado de amadurecimento da marca, é uma aposta em vocês porque o universo tá mais fitness, tá mais wellness, é um movimento também baseado em tendência de mercado? Perfeito. Bom, esse ano a gente completa 25 anos, então já faz aí um quarto de centenário que a gente está atuando nesse mercado de bem-estar. A gente começou no momento que não existia nem a palavra bem-estar, então era um negócio totalmente novo. E assim a gente foi desenvolvendo e aprimorando o modelo de negócio ao longo do tempo. Pós-pandemia, crescimento muito mais vertiginoso, associado à qualidade de vida, bem-estar, combate a estresse e ansiedade, tudo isso acelerou muito o que vinha acontecendo. E na mesma medida veio o crescimento do Buda Spa, a gente atuando no cerne dessa proposta de valor como um todo. E a gente tem operações pelo Brasil todo, bastante concentrado ainda no Sudeste, mas operações em várias regiões do Brasil e um potencial enorme para expandir num mercado que tem uma demanda reprimida, pouca oferta qualificada do serviço e tudo mais. E olhando para o cenário não só Brasil, mas olhando para o cenário América Latina, a gente vê exatamente a mesma situação que é o Brasil. Então, demanda reprimida, qualidade de vida e bem-estar como tópicos aí recorrentes da vida das pessoas no dia a dia, pouca oferta de qualidades e operações de bem-estar mais voltado para spa e massagem, de maneira que consiga entregar a expectativa do cliente, colocar realmente aquilo na pauta de entrega de valor da expectativa. Então a gente olhou e falou, olha, tem um nicho de mercado em potencial super importante aqui. Vamos esperar maturar Brasil ou vamos fazer em paralelo? Não dá para esperar, vamos fazer em paralelo e ver a oportunidade que o mercado vai se formando e a gente quer ser precursor, aí como a gente foi no Brasil do conceito e outros países da América Latina. E aí a gente começou a estudar e viajar e entender quais são as possibilidades, quais são os países mais estratégicos para a gente iniciar. Vai com cuidado, engatinhando, acerta, testa, bem no detalhe, aprimora e aí depois acelera quando a gente vê que o caminho está bem assertivo. Essa pivotagem é muito importante mesmo e também é importante que esteja debaixo de vocês aí como loja própria, né? Esse é o conceito, né? Vocês estão a gente começa com loja própria, né? No Brasil, nosso modelo ele é prioritariamente franquia. Mas para poder replicar e acertar o mercado, tem que ser loja própria, porque a gente entende como funciona e parece até, muitas vezes, relativamente, vamos dizer, simples de pegar e montar uma operação em outro país, é só mais distante, muda a língua. Não é, muda tudo. Muda a cultura, muda questão cultural, muda a maneira de fazer negócio, regulação fiscal, trabalhista, enfim, então é um trabalho que tem que ser minucioso e cuidadoso para a gente entender o que do nosso modelo de negócio é replicável, o que a gente tem que adaptar para o mercado local. Então a gente precisa colocar os dois pés no país para depois continuar replicando, seja através de franquias ou até através de operações próprias também. Quando é que abre essa loja própria lá? Provavelmente em outubro. Então são 3 meses e meio, mais ou menos, a 4 de adaptação, reforma, preparação de time, recrutamento e seleção, treinamento, toda a estratégia. Onde vai ser? Vai ser em Santiago, no Chile, em Vitacura, na Avenida Vitacura, ali a região, a gente entendeu que era o melhor lugar para a gente iniciar e posicionar como uma flagship do Buda Spa. Que Santiago tem de parecido ou diferente em relação aos mercados onde Buda Spa opera no Brasil? Eu acho que, primeiro, questão de mercado de bem-estar. Muito parecido com o que a gente vê já em algumas cidades até mais maduras do Brasil. Tem outros spas, ainda não são totalmente qualificados, tem uma demanda para atividade física, para bem-estar, para alimentação saudável.
busca por sofisticação e qualidade de vida e lifestyle. Então a gente vê uma oportunidade semelhante ao que a gente tem aqui. Forma de fazer negócio mais fácil que no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem um desafio do ecossistema político-econômico e jurídico aí mais complexo, que a gente já aprendeu e já sabe como lidar no dia a dia. Mas no Chile ele tem os desafios de organização inicial, estruturação, mas depois a coisa ela flui com mais cadência, mais organizada e com mais previsibilidade. Então eu acho que a maneira de comunicar, a entrega da essência da qualidade de vida e da forma como a gente faz os nossos rituais, as massagens, isso não tende a mudar muito no Chile também. Vocês estão entrando com um portfólio um pouco menor lá, né? É um pouco menor, eu diria que 70% do nosso mix de serviços, seja para entender a demanda local para cada tipo de serviço que a gente oferece e também para criar um pipeline de lançamento e inovação ao longo do primeiro, segundo ano. Tem algum outro país no radar de vocês? Ou o foco agora é Chile, primeira loja e franquear lá, se possível, depois? Esse é o caminho? Chile, 6 meses de entendimento, 4 a 6 meses de entendimento, adaptação da operação, ver como que a gente absorve cultura local, maneira de fazer negócio. Depois a gente já parte para um movimento em paralelo de uma segunda unidade no Chile, uma primeira na Argentina. Então, a Argentina a gente está olhando, não é o melhor momento para ingressar no país do ponto de vista de economia, mas a oportunidade eu vejo que está agora, porque questão onde as coisas estão se reformatando com potencial de crescer, oportunidade de negócio, de abertura de pontos com um custo de aluguel um pouco menor, que eu vejo o potencial da Argentina daqui 7 a 10 anos é onde a gente talvez esteja se destacando bem. Então, a gente sempre gosta de entrar onde está um momento de oportunidade, ainda que tenha uma curva um pouco mais lenta. A gente não está com pressa, então vamos fazendo a coisa com cuidado aí ao longo do tempo. Quantas lojas são no Brasil hoje? Pouco mais de 150. É a maior franquia de saúde, bem-estar e beleza da América Latina. É a maior. E aí vocês têm um conceito muito próprio, né? Uma cor própria, uma paleta própria, vocês têm ali uma experiência própria. É isso que está fazendo com que o negócio não só sobreviva, mas continue escalando frente ao mercado super desafiador do ponto de vista macroeconômico, super desafiador do ponto de vista de concorrência hoje, porque é uma pauta realmente urgente, a coisa do bem-estar, é uma coisa... É uma pauta do dia a dia de todo mundo, esse vamos respirar, vamos fazer uma massagem, vamos lá fazer um negócio. Como é que você vê isso e como é que você classifica hoje essa coisa de tamo expandindo apesar de todos os pesares? Pois é, ele nunca é uma coisa só, né? Não tem bala de prata. Então ele é o combinado de uma sofisticação, de um desenho de um ecossistema de negócios, de um modelo de negócio que funciona bem, tanto do ponto de vista de relação franqueador-franqueado, operação, cliente final, estrutura da base de mão de obra, qualidade, treinamento, remuneração, plano de carreira, etc. Sofisticação da forma de atuar junto ao cliente, canais de venda e tudo mais. Então, 2 pilares importantes que fazem o negócio ser aí perene e prosperar, que é a qualidade, o outro a inovação e dinamismo comercial. A gente investe muito em qualidade de treinamento, temos o Buda Spa College, que é a base de desenvolvimento dos profissionais, é uma escola por onde a gente forma os terapeutas que vão atuar nas nossas unidades e também para a rede. Temos um dinamismo de lançamento de canal de venda, tecnologia, forma de fazer, lançamento de produto, serviço, ritual. Ou seja, é uma série de fatores que a gente vai lapidando ao longo do tempo de maneira contínua, ele nunca acaba. Isso daí, o objetivo é sempre colocar a marca Buda Spa além da expectativa do cliente, não é atender. E aí é a gente conseguir entender qual é o momento do cliente, o que ele busca, como que está a forma de consumir dele, do lifestyle, do momento de vida, a gente conseguir superar na expectativa isso. Eu sempre digo que o valor entregue tem que ser superior ao preço pago. Então a gente tem que surpreender em vários momentos, mas não só o cliente. A base da relação interna nossa e a sustentação ela dá na equipe interna, de colaboradores, de parceiros, de franqueados. Então, tem uma série de ações que a gente faz para desenvolvimento da equipe interna, seja do ponto de vista profissional e técnico,
seja do ponto de vista de relacionamento, alinhamento pessoal, humano melhor, entrega melhor. Então, é um trabalho aí 360 graus que vem repercutindo na entrega. Então, é algo que a gente começa agora. Muitas vezes uma iniciativa de agora vai dar resultado daqui 2, 3 anos. E está tudo bem, é isso mesmo. A gente está há 25 anos construindo um formato de negócio que a gente não triplica de um ano para o outro, mas a gente não cai o movimento. A gente está sempre crescendo com constância, num ritmo bom, mas essa é a premissa e a proposta de valor do negócio. Inclusive, no ano passado, vocês cresceram bem acima do mercado. O mercado de beleza, saúde e bem-estar cresceu 17,4% e vocês, como rede aí, franqueadoras, cresceram 36% em faturamento. Esse desempenho acima da média, você acha que está muito associado ao momento que a gente vive, do ponto de vista de prioridade da saúde? Ou você acredita que também tem relação com essa coisa de priorizar a experiência, de estar treinando o seu pessoal, de ter plugado esse Academy dentro da operação de vocês? A que você atribui esse desempenho positivo? Pois é, um conjunto de fatores. E o mercado, sem dúvida, ajuda, mas ele é 30% do resultado. Se fosse só o mercado, qualquer um que fizesse o negócio daquele mercado prosperava, e não é. Tem o desafio de comunicação, posicionamento, marca, qualidade, recorrência, resultado financeiro. Tem que fazer sentido para o investidor e para o retorno, tem que fazer sentido para o profissional que trabalha, para o cliente que paga, a oferta de serviço, o valor e o preço. Então ele tem uma série de ações que a gente vai fazendo de maneira contínua que resulta no crescimento. Então a gente tem crescido ano após ano num ritmo daí para cima. Nos últimos anos, depois da pandemia, a gente dobrou de tamanho, depois 70%, depois 50%, depois 34%, 30%. Então assim a gente vai evoluindo. Não só cooperação franqueada ou operações próprias, que faz parte, mas com o crescimento de valor das próprias unidades já existentes. Então, as unidades que existem, elas cresceram no passado 13%, faturamento, same store sales, elas contra elas mesmas no ano de 2024. Isso está acontecendo nesse mesmo esse ano de 2026 em relação ao mesmo período de 2025. E ele é um combinado, porque dentro do ecossistema Budespa a gente tem a rede de franquias, principal negócio, entrega de valor e as lojas. A gente tem o Budespa College, que é a essência da entrega e o pilar de qualidade, é o que traz a recorrência, etc. A gente tem a Budalab, que é uma empresa de cosméticos, então tudo que o franqueado usa dentro da cabine, dentro da unidade, ou vende para o cliente é da marca Budespa. E tá totalmente... Vocês estão retroalimentando ali, Pois né? são cosméticos, chás, óleos essenciais, acessórios de bem-estar, porque o bem-estar dentro da unidade, ela não é só o serviço em cabine, aquilo é uma parte. Desde o momento inicial que o cliente entra, da troca do sapato pelo chinelinho, ali começa a experiência. E ali começa na maneira de falar, do aroma, da decoração, do chá de recepção, da experiência de aromaterapia, do travesseiro de lavanda nos olhos. Então, tudo isso compõe o bem-estar e ele precisa estar verticalizado no valor da entrega para o cliente. Esse negócio de marca própria de vocês é novo? Não, ele existe há uns 5 anos, mais ou menos. E foi acertado pouco mais. isso? Decisão acertada? Ele foi super assertivo porque a gente já entregava a nossa experiência de uma maneira de qualidade, só que a gente se utilizava de marcas de terceiros. E às vezes essas marcas de terceiros, elas não estão totalmente alinhadas à forma de trabalho que a gente coloca no ritual, no protocolo, na maneira de entregar e tudo mais. Então, isso melhora a lembrança da marca, ela melhora a recorrência do cliente que lembra da marca quando leva o produto para casa, ela melhora o ticket médio do franqueado, ela aumenta a receita por metro quadrado, então tem um valor agregado, aumenta a profissionalização do ambiente. Então tem uma série de valor nesse sentido. E aí a gente veio aprimorando isso. No ano passado a gente fez um movimento de aquisição de uma empresa chamada Pomander, que é uma empresa de cosméticos que atua no segmento de cosméticos de bem-estar, com óleos essenciais, home sprays, florais de baia, etc. Que ela veio se incorporar dentro do ecossistema Budespa para fortalecer a frente de produtos e também ser uma marca própria que a gente aí desenvolve agora para em breve replicar com franquias e tudo mais. Vocês citam Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte como prioridades aí no processo de expansão de vocês aqui dentro do Brasil, domesticamente. O que ainda falta ocupar no mapa brasileiro? Falta bastante. A gente tem uma rede, são mais de 150 unidades, estamos bem posicionados, mas é um país para mais de 500. Então a gente ainda, isso hoje, se eu voltar a falar isso com você daqui 2, 3 anos, muito provavelmente o número aumentou. A cultura ela tem
ela sido acelerada nesse sentido aí cada vez mais. Então, tem um potencial enorme. A gente vê Nordeste, as operações que a gente tem colocado nas diferentes regiões do Nordeste, está surpreendendo o modelo de negócio padrão que a gente tem. Norte, a mesma coisa. Tem uma unidade em Belém do Pará que vai indo, prosperando super bem. Na mesma coisa, região Sul. Então, tem várias regiões do país onde a gente consegue ter um potencial de crescimento enorme. Brasília é o próximo target de vocês. Pois é, Brasília é um potencial gigantesco. No mínimo 30 unidades do Budispa cabem na cidade de Brasília e a gente ainda não tem nenhuma. Então a gente atua sobre o modelo de franquias, onde a gente tem um parceiro franqueado local. Ainda não encontramos o parceiro ideal para Brasília, mas muito provavelmente a gente ingressa com operações próprias para ir passar replicando, dada a oportunidade que tem na cidade. Vocês falam sim para todo mundo que procura vocês ou existe um perfil de investidor ideal? 70% infelizmente é não. Adoraria que fosse o contrário, porque não basta ter dinheiro e a vontade de empreender, que isso é fundamental. Tem a capacidade de gestão de acordo com o perfil da exigência do negócio e tem principalmente um fator fundamental, é alinhamento cultural e de propósito. Isso é a base do nosso negócio, onde a gente constrói o negócio olhando para 10, 20 anos para frente, onde a gente tem conseguido atingir resultado. É sempre se basear no valor de desenho do negócio lá de trás, que é sempre reforçado e tudo. Então, a partir do momento que a gente traz alguém para se juntar na linha de desenvolvimento, que seja colaborador ou seja um franqueado, que não está totalmente alinhado com o propósito, a gente vai desviar a energia para manter aquele propósito e às vezes cada um vai para um lado. Então não adianta querer acelerar, expandir de qualquer momento, de qualquer forma, se a gente não está muito alinhado com os porquês antes de achar aí a forma de fazer. E mesmo passando o filtro, às vezes não dá certo, né, Gustavo? Assim, é difícil prever, porque tem fatores internos e externos. Tem fatores que a gente não controla, a grande maioria a gente não controla, que são fatores ou macroeconômicos, ou de momento, ou de bairro, ou de situação, ou da vida pessoal do franqueado que ele teve que mudar por qualquer ocorrência, acontecimento, até prioridade pessoal e etc. E tem fatores ali do próprio negócio, de gestão, de ponto, então tem uma série de fatores que nenhum negócio é perfeito, mas a gente tem tido aí uma assertividade bem grande tanto de ponto, de franqueado e de modelo de negócio. Ponto vocês têm que aprovar. E eu pessoalmente, eu me envolvo em todos esses. Você vai até o local, etc. Como é que funciona? Não necessariamente a gente hoje em dia precisa até o local. Até uns anos atrás a gente precisava ir. Hoje tem muita ferramenta. Tem. Seja de Google Maps, seja de econômico e social, seja de circulação de tráfego local, de identificação das lojas e comércio em torno. Então isso ajuda muito na análise do ponto, mas isso é meio caminho andado. Qual é a principal informação que vocês precisam para bater martelo? Não tem uma, você diz de ponto, em relação a ponto? Para abertura de loja, no geral. Eu acho que assim, primeiro quando a gente vai olhar um determinado ponto e território, a gente tem algumas métricas aí para a gente poder expandir para um novo território. A gente olha muito a área de influência. Então você fala uma cidade de X mil habitantes, ela atende? Depende, pode ser que sim ou não. Não tem a ver com o número de habitantes, tem a ver com a micro-região onde aquela unidade vai estar inserida. Se ela está inserida num território de rua, a gente olha a área de influência daquela região que passa por ali ou circula. Então são sempre 5 a 12 mil domicílios classe AB que tem que morar ali naquela área de entorno que circula nos grandes quadriláteros de área de influência com grandes corredores naquele ponto. Não basta isso, tem que estar numa via de comércio, onde você tem visibilidade de rua. Pode ser puramente residencial? Pode, desde que você tenha visibilidade, fácil acesso visual e fácil de forma de parar por ali. Então tem uma série de fatores. Quando a gente vai olhando um shopping, a gente olha shopping em que pelo menos 300 mil pessoas, público classe AB, circulam naquele shopping mensalmente. Se a gente olha hotel, prioritariamente hotéis onde a gente está dentro de no mínimo 120 apartamentos e uma ocupação de pelo menos 62% de ocupação. Então são tudo contas, essa eu estou trazendo algumas aí, mas são vários fatores que a gente olha para primeiro de maneira objetiva escolher o ponto. E aí depois é o aspecto subjetivo, de localização, de tipo de imóvel, se tem uma árvore na frente ou se não tem ali para visibilidade, onde que o franqueado mora, onde ele quer montar, não adianta ele morar numa área totalmente distante de onde ele vai estar porque ele precisa de conveniência. Aí são vários fatores que envolvem a análise.
Shopping tá no radar de vocês, super ou nada? Super. É. Shopping hoje, em torno de quase 30% das unidades são em shopping. A gente tem umas 40 unidades em shopping hoje e é fundamental. Super bem, funciona Esse ponto bem. de serviços em shopping tem crescido, né? Pois é, e a gente sempre tem que estar no meio do varejo. A gente não está na área de serviço. Do lado do chaveiro ou da loteria. A gente está do lado lojas. de loja de roupa, normalmente. Então, onde tem a maior circulação de pessoas. Mas me fala uma coisa agora, essas lojas de shopping são um pouco menores, elas Não. são small A partir de stores. 60 metros quadrados, a gente tem até, aqui na feira a gente lançou um modelo boutique, que é uma loja, hoje a nossa operação ela é um modelo full, sempre foi, de 700 a 850 mil reais de investimento e estrutura completa, com day spa, banho, recepção, sala de estar e tudo mais. A gente vem há alguns anos pilotando o modelo boutique. O modelo boutique ele é a mesma proposta de valor, mesmo menu de serviço, um pouco mais reduzido. Então, estrutura menor, a gente não oferece o day spa, não oferece banho de imersão, o estar ele é integrado com a recepção, a área é um pouco menor, a partir de 40 metros quadrados a gente consegue fazer funcionar e o investimento é quase metade, 400 a 530, 540 mil reais. Aí viabiliza essa operação para locais onde talvez o investimento e o volume de pessoas não atendessem. O foco de vocês dentro dessa proposta também é ampliar a regionalização da marca? Sim. Ou seja, espalhar ela pelo interior Porque a do demanda país? ela existe e a carência de oferta de serviço de qualidade está lá. Só que com o modelo full e completo, muitas vezes ele não tem ainda oferta suficiente para a curva. Até alguns lugares funciona, mas às vezes é uma curva mais lenta. Então a gente consegue entender isso com uma opção boutique, um pouquinho menor. Ah, que legal. O que vocês estão pretendendo com esse modelo? Quantas lojas? Qual é o foco de vocês? É estado de São Paulo, interior de São Paulo? Enfim, porque eu acho que hoje a franquia trabalha num sistema de recorte populacional. Vocês não estão em cidades pequenas, por exemplo, certo? Então, não é população e número de pessoas, é área de influência local. É aquele, se a gente estiver numa cidade de 40 mil habitantes, Pode, então. mas que a Porque gente tem tem ali franquia uma área que de não entra em influência. menos de 500 mil É habitantes. a área né? de influência, é o shopping onde a gente vai estar ou o bairro onde a gente vai estar. É isso que impacta o entorno e aí a gente analisa o bairro, a região. Muito mais o bairro e a região do que a cidade. Mas faria muito mais sentido uma loja, de repente, menor, como essa que vocês estão lançando, Com certeza. do que uma big loja. Com certeza. Perfeito. Pra gente finalizar, conta pra mim qual é a ambição de tamanho para a expansão dentro e fora do Brasil aí para os próximos anos, Você Gustavo? sabe que a gente não tem uma meta de abertura de número de unidades. Todo mundo fala, pô, você não quer quanto, você quer abrir? Eu falo assim, ele é resultado do trabalho que a gente faz e das boas parcerias. Porque a gente vem abrindo 2 a 4 unidades por mês, então de 30 por ano, mais ou menos, é isso que a gente tem feito. Mas isso não é resultado da meta que a gente colocou, tenho que vender 3 unidades ou abrir 3 ou 4 unidades aí por mês. E sim, porque se a gente coloca essa meta, a gente pode errar no ponto, errar no parceiro, errar porque tem que bater meta, e aí a gente começa a acelerar um formato de maturidade da rede que não é onde a gente quer chegar. Então eu olho o negócio muito a longo prazo, no sentido de ver qual que é o impacto da marca Budespa na proposta de valor, no sentir-se bem, que a gente consegue ter. E assim a gente vai vendo oportunidades. Se a gente entender que em determinado momento, parceiro e região, surgiu uma oportunidade de abrir 10 unidades naquele mês e ali vai funcionar a gente colocar 10 unidades porque a parceria é boa, a gente vai conseguir dar suporte para a operação do franqueado, ali tem um poder de consumo interessante, etc., a gente vai fazer. Mas eu nunca vou colocar como meta um número para chegar. Então a coisa vai acontecendo conforme a gente vai maturando o negócio, encontrando boas pessoas que no final do dia o importante é a relação que tem por trás e o negócio ele é consequência. Conta pra gente quem foi que fundou o Budespa, de onde surgiu essa ideia? Fui eu e meu pai, em 2001. A ideia foi dele, Jaime Santos, meu pai sócio. Ele veio, a gente sempre trabalhou em mercado financeiro. Então trabalhava com M&A, fazer aquisições, emissão de ação em bolsa, era outra área. E aí ele fazia massagem desde os 16 anos, ele trouxe uma ideia, uma oportunidade, falou, vamos abrir uma clínica de shiatsu, nem tinha spa naquela época. Eu nem sabia o que era shiatsu, né? Era de comer, não sabia o que era. E aí veio a ideia dele, aí comecei a entrar, estudar e a gente montou junto, a coisa foi indo até 2008, a gente tratou como um negócio paralelo, a gente continuou em mercado financeiro, até que depois a gente viu o potencial do negócio, o mercado internacional maduro, o que a gente conseguiria transformar aqui, a gente saiu de mercado para tocar a operação. Que legal.
Eu acho que é uma jornada de herói aí, hein? Olha só, bacana. Alguma coisa a acrescentar aqui pra gente? Não sei, tem tanta coisa de todo lado, mas eu acho que a gente falou bastante, mas estamos aí desenvolvendo muito, sabe? É um negócio que a gente vê o mercado de bem-estar, ele é maravilhoso no sentido de impacto de negócio humanitário que ele tem para as pessoas, para o ambiente, para a sociedade e tudo mais, mas por trás ele é um business, e é um business que tem que desenvolver, tem que ter tecnologia, tem que ter eficiência, tem que ter qualidade, tem que ter método, margem, resultado, isso faz toda uma gestão corporativa por trás densa e importante caminhar. Então a gente tem que manter, nunca perder a essência do porquê a gente está fazendo aquilo, mas ser cada vez melhor na entrega e sofisticação e profissionalização por trás do negócio. Surgiu uma coisa aqui agora a partir da sua fala. Como é que a inteligência artificial está impactando o negócio de vocês? A gente está colocando e olha duas vertentes para ela. Uma é da porta para fora, que é o que o cliente vê, e outra é da porta para dentro, o que a gente faz internamente. Porta para fora, a gente tem um pouco, mas agora a gente está dando um grande salto no sentido de colocar inteligência artificial em todos os nossos processos de relacionamento com o cliente, automações, agendamento online, inteligência por trás de toda essa mecânica que não é o DNA do negócio, ele é um processo para chegar à entrega principal, que é a massagem. Então, isso a gente precisa e estamos colocando IA para fazer isso. Mas onde eu vejo maior impacto, onde a gente está mais focando, é da porta para dentro. É melhora da eficiência de departamentos, é pequenos processos onde a gente ganha velocidade, ganha qualidade, muda a forma de fazer, onde a gente consegue acelerar muito o que a gente entrega de uma maneira muito mais eficiente usando inteligência artificial. Então, tem uma célula de tecnologia que a gente criou dentro do departamento de tecnologia para olhar só a eficiência de jornada de trabalho dentro dos departamentos da empresa. Então, a gente circula com as regras de negócio e muda a forma de fazer, fazendo a mesma coisa, só que agregando valor via IA. Gustavo, quero agradecer muito o seu tempo aqui com a gente. Obrigada mesmo. Ótimo, foi um prazer. Obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Mais um programa em parceria com a LED Wave dentro da ABF Expo 2026. Acompanhe a Mercado e Consumo nas redes sociais. Obrigada e até a próxima.